Os polímeros são formados por monômeros, que são pequenas moléculas que se ligam e formam macromoléculas maiores. A reação que une esses monômeros é chamada de polimerização. Os meros são as unidades que se repetem. O monômero é uma única unidade e o polímero é o conjunto de várias unidades delas ligadas. Os polímeros já existiam naturalmente na madeira, na lã, na borracha, usada desde a pré-história. O primeiro polímero sintético foi o polietileno, criado em 1934 na Inglaterra. Ele ganhou destaque na Segunda Guerra Mundial por ser usado como isolante elétrico nos radares. Depois, em 1950, Carl Ziegler desenvolveu uma versão mais rígida e de alta densidade do polietileno. Isso permitiu o surgimento das garrafas plásticas e até dos brinquedos, como o bambolê. Foi assim que o polietileno de alta densidade entrou no mercado. Os polímeros permitem fabricar uma enorme variedade de produtos. Eles estão em sacolas plásticas, materiais de construção, panelas antiaderentes, mantas, colas, pneus e muitos outros objetos do nosso dia a dia. Como possuem propriedades muito diferentes entre si, cada tipo de polímero acaba sendo usado para uma aplicação específica. Por exemplo, o poliéster é uma fibra sintética bem resistente e versátil, usados em roupas, estofados, decoração e até mesmo em garrafas PET. Já a poliamida, conhecida como nylon, é leve, resistente e muito elástica. Por isso, é usada em roupas esportivas, lingerie e também em plásticos de engenharia. O PVC, ou policloreto de vinila, é um termoplástico muito versátil, produzido a partir da polimerização do monômero cloreto de vinila. Ele é naturalmente rígido, mas pode se tornar flexível com aditivos. Por causa dessa capacidade de variar suas propriedades, o PVC é amplamente utilizado em vários setores, desde a construção civil até produtos do dia a dia. Os polímeros possuem propriedades que variam de um tipo para o outro, mas algumas características são comuns a todos eles. Eles têm boa resistência química, por isso as embalagens plásticas não reagem com os produtos que guardam. Também são ótimos isolantes elétricos e térmicos, sendo utilizados em fios, tomadas e até no revestimento de cabos de panelas. Outra característica é que muitos polímeros são leves e ao mesmo tempo resistentes, alguns até flutuam, e além disso são fáceis de processar, podendo ser moldados em fibras finas, filmes ou peças sólidas com formatos específicos. Existem várias formas de fazer essa classificação, mas eu vou mostrar as principais para vocês. A primeira é em relação à natureza do polímero. Aqui nós dividimos em naturais e sintéticos. Os naturais, também chamados de biopolímeros, vêm de fontes renováveis ou são produzidos por seres vivos, como por exemplo o látex e o amido. Já os sintéticos são feitos pela indústria, como o poliestireno e o polipropileno. Outra forma de classificar é pela estrutura química. Nessa categoria, nós temos os homopolímeros, que são formados por um único tipo de monômero, e os copolímeros, que são formados por diferentes monômeros durante a polimerização. Também podemos classificar os polímeros pelo método de preparação. Aqui aparecem dois tipos de polimerização, por adição e por condensação. Na polimerização por adição, acontece o rompimento de ligações duplas dos monômeros que se juntam para formar a cadeia polimérica. Já na polimerização por condensação, além da reação principal, ainda ocorre a formação de um subproduto, normalmente água. Outra classificação muito importante é feita de acordo com as características térmicas dos polímeros. Nessa parte, nós dividimos em termoplásticos e termofixos. Os termoplásticos têm cadeias lineares ou com pouca ramificação e por isso podem ser fundidos e solidificados várias vezes sem mudar sua estrutura. Por outro lado, os termofixos têm uma estrutura mais rígida com cadeias cruzadas. Eles não conseguem ser remoldados sem sofrer alterações químicas. Os polímeros são importantes porque são materiais versáteis e presentes em praticamente tudo ao nosso redor. Eles são usados na fabricação de plásticos, borrachas, fibras, adesivos, revestimentos, cosméticos, medicamentos, entre outros produtos. O desenvolvimento de novos polímeros melhora a eficiência, a durabilidade e a segurança dos materiais, além de contribuir para a sustentabilidade. Por isso, eles são essenciais para a inovação e para a qualidade de vida do nosso dia a dia.
Com a modernização das embalagens, principalmente depois da década de 1960, as embalagens plásticas começaram a substituir o papel, o vidro e o metal. Isso aconteceu porque o plástico é barato, leve, impermeável e muito resistente. Mas o grande problema é o descarte. Muitas dessas embalagens acabam sendo jogadas em rios, lagos e oceanos. E como não são biodegradáveis, podem levar de 100 a 150 anos para se decompor. Esse acúmulo causa poluição e prejudica o ecossistema e ainda contribui para o aquecimento global. Por isso, mesmo sendo práticas, as embalagens plásticas representam um desafio ambiental muito sério. Enquanto há descontrole na fabricação e no descarte, os microplásticos representam uma ameaça crescente e um desafio para os sistemas de saúde. Pesquisas do Brasil e do mundo revelam a presença de partículas em amostras de sangue, pulmões, leite materno, placenta, fígado, baço, cólon, saliva, fezes, urina, testículos e até sêmen. Um estudo de 2019 aponta que pessoas adultas podem estar consumindo até 52 mil partículas de microplástico por ano. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, 2,7 milhões de toneladas foram descartadas no meio ambiente em 2020. Se o ritmo não desacelerar, a tendência é aumentar, tornando a exposição praticamente inevitável. É uma partícula que não consegue se degradar pelas nossas células. Ela fica lá e não consegue ser eliminada. Ela carrega dentro dela, além do próprio polímero, os aditivos do plástico. Os impactos dos polímeros na saúde humana ainda estão sendo estudados, mas estudos iniciais já apontam dessas partículas são associadas ao estresse oxidativo, problemas cardiovasculares e imunológicos, além de cumprimento de memória e do aprendizado. Testes laboratoriais indicam que o microplástico podem causar danos e morte de célula, induzir a transformação de células saudáveis em cancerígenas e desencadear reações alérgicas. Substâncias químicas presentes no plástico, como o flatos e o biosfenol, são apontados como fatores de risco para diversas condições. Essa preocupação se aplica ao considerar o impacto nas futuras gerações e nos órgãos em desenvolvimento.